e você tem que ir para a esquerda. Porque você tem uma voz a ouvir. Não é você que está comandando, mas você é comandado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É difícil, eu sei, mas é isso que Paulo está dizendo. Cuidar de ovelhas não é fácil, e é por isso que a Bíblia está dizendo para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela sua vida, Carlos, porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu quero dizer, escute a voz do comandante e não largue o remo. Continue firme no remo. Só sai dali morto, porque a voz do Senhor é quem comanda. E você só faz o barco seguir pelo caminho que o Espírito Santo está fazendo deslizar para a cidade santa, a qual todos nós iremos entrar. Deus abençoe toda a igreja de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra de encorajamento, né? Palavra de encorajamento. Eu separei uma palavra aqui, hoje, durante o dia, e eu vi que essa palavra já foi lida, já foi falada, cantada aqui, mais de 10 vezes hoje. Mas eu acredito que Deus vem falando muito forte através disso aqui. E eu sou um pouco suspeito para falar, porque os 4 pastores que tem aqui, 2 são meus pais. Então, eu sou bem suspeito para ficar falando bem de pastor, quando o pastor é meu pai. Mas eu queria trazer alguns exemplos aqui antes de eu ler a palavra de Deus, para externar um pouco da alegria que eu tenho de ser ovelha desses pastores. Glória! Não é fácil você encontrar hoje em dia, eu acho que todo mundo tem visto por aí, pastores humanos, pastores responsáveis pelas ovelhas, que a gente vê são pastores, né, líderes religiosos, podemos usar a palavra pastores, líderes religiosos que estão preocupados mais com a lã das ovelhas, e o destino dela na vida é 2 mortes, vamos dizer assim. Eu brinquei recentemente agora, não sei se foi com a Alzira ou se foi com a Karina, alguns dias atrás, e quando ela era mulher, eu não conseguia dormir. Porque meu pai e minha mãe ficavam morando dentro de casa de madrugada e ficavam trabalhando como pela brincadeira, daqui a pouco estava falando muito estranho. E começava a orar com os crentes da igreja e ia todo mundo crente lá, então, nome de todo mundo, daqui a pouco começava a ela, os que estão faltando muito tempo. A gente não dormia. E eu sei que hoje, e alguém falou essa frase um dia, eu era bem criança, não lembro quem falou, e nem qual era o momento exato da minha vida, se eu ouvi isso dentro da igreja ou não, mas alguém falou o seguinte: se hoje a gente está de pé, é porque tem alguém de joelho. E eu tenho certeza lá na vida, eu já fiz coisas, eu vi amigos meus que já partiram e fizeram coisas mesmo antes de criança, que não era legal, esse ano, eu tenho certeza que eu estou aqui porque eu não estou debaixo dessa graça. E é fácil, irmão, vocês têm amigo lá fora. Eu não vou dizer que você não consiga ter um amigo verdadeiro, mas é muito difícil, não vou dizer que é impossível, um amigo desse acordar no meio da madrugada e orar por você. Às vezes nem você acorda, falando por mim. Quantas vezes eu vou começar de oração e eu não acordo? De madrugada não, você é esse que você acorda. Você é esse que o pastor Moisés acorda. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: valorize o que os pastores fazem. Eu comecei falando aqui que eu sou suspeito para falar que são 2 deles, são 2 caras. Mas eu falo com todos. Valorize o que eles fazem com você, porque se hoje você está de pé, é porque eles estão cuidando de você. Dificilmente você vai ter uma amiga que faça isso. Pode até ter, mas é muito. Como eu falei, a gente faz. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração é o seguinte: ficar aqui pela Pedro 5, começando o versículo 2. Essa aqui é diretamente dos pastores. Pastoreiem o rebanho de Deus que estão a seus cuidados. Olhem por eles. Olhem
orem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso com ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor Jesus, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Saúde a igreja na ocasião. Muita gratidão por estar aqui hoje. Desculpa ser direitinho, da noite que já porque eu não fico no meio de muitas pessoas diferentes. Quando minha esposa está aqui, não deixa de mentir, às vezes nós comentamos casos, alguns acontecimentos que acontecem, são líderes que estão liderando as igrejas e eu fico querendo entender como tem aquelas pessoas ali. E eu falo para as pessoas que os pastores que eu posso pôr a mão são os dois, porque eu vivi ali, me acolheu no momento que mais precisei. Peço desculpa porque adolescência de trabalho, e eu sou muito grato, porque são meus pais, mas para quem não sabe, não são meus pais ao mesmo tempo. Eu depois de velho, vamos dizer assim, eles me receberam na casa deles, onde eu fiquei lá até casar. Então, eu queria saber se fosse outras pessoas, talvez eu me receberia lá. E eu tenho deles, como se fossem meus irmãos de verdade. E eu quero falar para eles que estão aqui, vocês estão em boas mãos. Eu tive e eu sei que muitas coisas boas que acontecem na minha vida são pelas orações deles, muitas coisas que eu fui no livramento. Também muitas vezes eu acordo de madrugada, alguém me orando assim, eu orando por eles, eu tenho certeza. E eu quero agradecer muito aos meus por terem morrido. Eu falo para minha esposa que se talvez não tivesse uma corrida, eu teria me perdido mais do que eu já estou na vida. Mas eu tive bons ensinamentos, onde eu lembro de muitas coisas, que levo para minha casa, tento aplicar da melhor maneira possível. Então, que continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque como me ajudou, eu sei que nas orações você me ajudou muito. Então, eu agradeço de todo o coração. Muito obrigado. Glória a Deus. Meu pai dizia que caráter não é o que fala. Graças para os irmãos, o pastor na face, mas graças a Deus, nós damos graças ao nosso Deus por tudo que Ele nos dá, graças pela vida de vocês. Que o pastor, aleluia, está em pé, porque vocês estão orando por nós. Porque vocês estão sempre clamando por nós. Aleluia. E o pastor está sempre também orando por vocês. É o nosso dever, amar as ovelhas, cuidar das nossas ovelhas. Se não cuidar das nossas ovelhas, vamos se espalhar, vamos ficar perdidas. Então, nossa obrigação é cuidar das nossas ovelhas. É assim que o pastor vai fazer, cuidando das suas ovelhas. Nós somos ovelhas dele, nós somos ovelhas dele. Esse ministério é a ovelha dele. Ele tem obrigação de cuidar de nós. Esse rebanho somos nós. Amém, na minha igreja? E nós vamos nosso cuidar. Nós temos que mostrar amor. Nós vamos ver. Vou deixar aqui, aleluia, em Números, capítulo 6, verso 24, para o pastor Carlos. O Senhor os abençoe e guarde, os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e dê misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém, amém, igreja? Pessoal, Jesus, pastor Carlos, em nome de todo esse ministério, toda a nossa igreja, é o Senhor.
que eu posso resumir o pastor Carlos aqui é um homem temente a Deus. Aqui em Salmos, tem versículo que diz assim, eu vou ler. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Irmãos, o pastor Carlos tem certeza que é um homem que teme a Deus. Ele é a autoridade que o Senhor colocou sobre essa igreja para pastorear a minha e a sua vida. E eu digo para você, ore pelo seu pastor, clame por ele, ore pelos pastores dessa igreja, ore ao Senhor, peça que o Senhor dê força, que o Senhor nos sustente. O pastor às vezes passa por coisas, pastores, né? Mas estou falando específico para o pastor Carlos, às vezes passa por coisas que nós não sabemos, nós não temos o menor conhecimento. E esse Natal passado, eu tive a oportunidade de passar o Natal lá no pastor Carlos, da pastora Marta, a família da Renata. E todo momento eu olhava para o pastor Carlos. Irmãos, do início ao fim do Natal, todo momento eu olhava para o pastor Carlos, estava sorrindo, estava sorridente, estava alegre. E isso é uma alegria muito boa, porque é uma alegria que contagia. Então, irmãos, o pastor tem uma alegria que nos contagia, isso é muito importante. Porque eu tenho certeza que a igreja inteira olha o pastor como exemplo, como homem de Deus, como se comportar, até quando ele está adorando o Senhor, os seus irmãos olham para ele. Então o pastor tem uma responsabilidade muito grande. E eu sei que o Senhor está sobre a vida dele, o Senhor está abençoando. Amém, irmãos? E nós temos agora uma continuação da homenagem que vai ser passada aqui. Nós vamos prestar atenção. A todos os ministérios, a paz do Senhor. Pai, parabéns, Pai, pelo teu dia. Estamos aqui hoje para te agradecer a tua data especial e agradecer pelo homem que o Senhor é, por ter sido um Pai sempre amoroso, zeloso, que cuidou de mim, cuidou do Leite, cuidou da nossa família. Não tem palavras para descrever, tá? O amor que sinto pelo Senhor, pela minha mãe. Muito obrigado, Pai, por tudo. E estamos aqui sempre te esperando, te aguardando sua visita. Será um prazer de receber mais 2, 3, 4, 5 vezes aqui em casa. Tá bom? Te agradeço por tudo, Pai. Te amo. Parabéns, pastor Carlos, por bênção de vida, que o Senhor te abençoe cada dia mais. Saúde, força, muita alegria no seu coração. Nós te amamos. E é isso. Parabéns também a todos os pastores do Ministério Geral. Nós amamos vocês. Saudades. Especial, mãe, um abraço, beijo também, pastora Marta, e a todos os pastores, um grande abraço. Tchau, tchau.